1. Introdução. Alerta divino em meio à escuridão. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem razão aparente? Um peso invisível no coração, uma inquietação que você não consegue explicar? Não ignore esse sentimento. Pode ser que Deus esteja tentando te alertar sobre um inimigo oculto. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual é real, embora muitas vezes invisível. Como está escrito em Efésios 6:12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essas palavras não são apenas simbólicas, elas são um chamado à vigilância espiritual. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, disse certa vez: a maior arma do inimigo é nos fazer acreditar que ele não existe. Mas o Espírito Santo nos alerta quando o perigo está perto. Neste vídeo, vamos revelar 7 sinais espirituais que Deus pode estar usando para te avisar sobre perigos escondidos. Sejam pessoas falsas, armadilhas do inimigo ou demônios disfarçados de luz. Se você deseja estar espiritualmente protegido e discernir a verdade em meio às trevas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. A batalha é real. Mas a boa notícia? Você não está sozinho. Deus já está lutando por você. Sinal número 1. Uma sensação de inquietação sem motivo. Às vezes, você está vivendo a vida normalmente. Tudo parece estar bem ao seu redor. As pessoas não mudaram, o ambiente está igual e nada de anormal aconteceu. Mas, mesmo assim, algo dentro de você não está em paz. Um peso silencioso começa a se instalar. É como se o seu espírito estivesse em alerta, mas sua mente ainda não entende o porquê. Isso não é paranoia. Isso pode ser o Espírito Santo tentando te avisar. Billy Graham falou várias vezes sobre esse tipo de sensação. Em uma de suas mensagens mais impactantes, ele afirmou: o Espírito de Deus fala conosco não apenas por palavras, mas também por impressões profundas no coração. Às vezes, ele nos inquieta para nos proteger. Essa inquietação inexplicável pode ser o primeiro aviso de que há algo ou alguém ao seu redor que não é o que parece. Pode ser uma amizade tóxica, uma oportunidade aparentemente boa que vai te desviar do propósito, ou até mesmo uma armadilha espiritual preparada pelo inimigo. Lembre-se do que diz João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo tem a função de guiar, alertar e proteger. Quando algo está errado, ele começa a se mover dentro de nós, e isso se manifesta como desconforto espiritual, mesmo que não haja provas externas. Não ignore essa sensação. Quando você sente uma inquietação sem explicação, pare e ore. Pergunte ao Senhor: Pai, o que estás tentando me mostrar? Revela o que está oculto. Deus responde aos que o buscam com um coração sincero. Aqui estão alguns sinais comuns dessa inquietação espiritual. Um sentimento de peso no peito quando você entra em certos lugares. Um desconforto súbito ao conversar com alguém. Dificuldade de se concentrar espiritualmente, como se algo estivesse te bloqueando. Perda de paz interior, mesmo sem nenhum motivo lógico. Muitas vezes, quando estamos prestes a entrar em situações de risco espiritual, Deus permite que essa inquietação nos acompanhe como forma de frear nossos passos. Mas, se ignorarmos, seguimos em frente e colhemos as consequências depois. É por isso que a sensibilidade espiritual é uma arma poderosa. Quanto mais você caminha com Deus, mais rápido você percebe esses alertas. E quanto mais você obedece aos avisos do Espírito, mais protegido você estará das armadilhas do inimigo. Em Provérbios 3, 5 a 6, está a chave para discernir.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não confie apenas no que você vê ou ouve. Confie no que o Espírito Santo te mostra no íntimo. Se neste momento você sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que é, não ignore. Dobre os joelhos. Fale com Deus. E, acima de tudo, não caminhe sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a discernir os sinais divinos. Sinal número 2. Sonhos estranhos com sensações de medo. Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, sentindo uma presença estranha no ambiente, como se algo tivesse tentado te atingir durante a noite? Muitas pessoas ignoram esses sonhos, tratando-os apenas como pesadelos, mas, na realidade, Deus pode estar usando seus sonhos para te alertar sobre um inimigo oculto. A Bíblia está cheia de exemplos onde o Senhor falou com o seu povo através de sonhos. José, no Egito, interpretava sonhos com sabedoria divina. Daniel, na Babilônia, também recebeu revelações em sonhos. E até mesmo o nascimento de Jesus foi anunciado em sonhos ao pai terreno dele, José. Mas nem todos os sonhos vêm de Deus. O inimigo também tenta invadir nosso subconsciente. É por isso que precisamos estar espiritualmente despertos, até mesmo enquanto dormimos. Billy Graham disse: muitos dos ataques espirituais acontecem enquanto dormimos, quando estamos mais vulneráveis. Mas Deus também fala nesses momentos, guiando, protegendo e avisando. Sonhos repetitivos com símbolos sombrios, perseguições, quedas no abismo ou até figuras familiares com intenções estranhas podem ser sinais de que algo espiritual está acontecendo nos bastidores da sua vida. Esses sonhos não são aleatórios, são avisos. Como diferenciar um simples sonho de um sonho de alerta espiritual? Aqui estão alguns indícios. O sonho te deixa com um sentimento de opressão, mesmo depois de acordar. Você sente medo, paralisia ou presença maligna durante o sonho. O mesmo sonho se repete várias noites. O sonho vem após uma oração específica ou uma decisão espiritual importante. Ele parece mais real do que um sonho comum. Em muitos casos, o inimigo tenta te amedrontar ou confundir, especialmente se você está crescendo espiritualmente. Sonhos de queda, perseguição ou presença demoníaca podem ser formas de ataque noturno. Mas a boa notícia é, você não está desprotegido. A palavra de Deus nos garante proteção até no sono. Veja o que diz Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando você acordar de um sonho assim, não ignore e não tenha medo. Em vez disso, ore imediatamente, repreendendo todo espírito maligno em nome de Jesus. Leia em voz alta Salmo 91, a oração de proteção por excelência. Ungue o seu quarto com óleo consagrado e peça que Deus santifique seu espaço. Anote o sonho e peça discernimento ao Espírito Santo. Não compartilhe seus sonhos com qualquer pessoa, apenas com alguém de confiança e fé madura. Lembre-se, Deus não te dá sonhos para te assustar, mas para te preparar. Se você tem tido sonhos estranhos ultimamente, isso pode ser o segundo sinal de que Deus está tentando te alertar sobre algo ou alguém. Não espere a tempestade chegar para buscar proteção. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Pode ser que alguém próximo a você esteja enfrentando o mesmo e precise dessa revelação urgente. Sinal número 3. Conflitos constantes sem razão aparente. Você já percebeu que, de repente, tudo ao seu redor começa a dar errado? Pessoas próximas com quem você sempre teve boa convivência agora vivem discutindo com você. Mal-entendidos se multiplicam e parece que há uma atmosfera de confusão constante. Cuidado! Isso pode ser um sinal espiritual
de que o inimigo está tentando semear divisão e desordem em sua vida. Nem todo conflito é natural ou emocional. Muitos deles são espirituais. A Bíblia nos alerta claramente em Efésios 6:12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo deixa algo muito claro. A verdadeira batalha da sua vida não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis que operam no mundo espiritual. E uma das estratégias favoritas do inimigo é gerar confusão, divisão e contenda. Billy Graham advertia em seus sermões: Satanás sabe que, quando há unidade, há força. Por isso, ele trabalha incansavelmente para destruir lares, amizades e igrejas com pequenos conflitos que, aos poucos, se tornam grandes feridas. Esses conflitos geralmente aparecem quando você está prestes a crescer espiritualmente ou tomar uma decisão importante em sua caminhada com Deus. É como se o inimigo lançasse uma distração para te tirar do foco, consumir sua energia emocional e te afastar da presença de Deus. Sinais de que o conflito pode ter origem espiritual. Discussões sem motivo claro, que surgem do nada. Sensação de opressão após certas conversas. Repetição dos mesmos conflitos em diferentes ambientes. Casa, trabalho, igreja. Sensação de que alguém ou algo está manipulando as circunstâncias contra você. Perda repentina da paz interior, mesmo quando tudo parece normal. Quando isso acontece, a tendência humana é reagir emocionalmente, levantar a voz, cortar relações, guardar mágoas. Mas a resposta espiritual é muito diferente. Em vez de reagir com raiva, devemos reagir com discernimento e oração. Em Tiago 4:7 está a chave para vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira coisa a fazer diante de conflitos inexplicáveis é parar e orar. Senhor, se esse conflito não vem de ti, revela-me a raiz espiritual disso. Dá-me sabedoria e paz. Depois, cubra sua mente e suas relações com a palavra de Deus. Declare bênçãos sobre aqueles que tentam te ferir. Perdoe antes que a raiz de amargura crie espaço para o inimigo operar. Além disso, lembre-se de que Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Conflito constante pode ser mais do que coincidência. Pode ser uma guerra espiritual disfarçada de desentendimento humano. E você precisa lutar com as armas certas: fé, oração, jejum e a palavra. Se você está enfrentando esse tipo de caos em sua vida, não se desespere. Isso pode ser o terceiro sinal de que Deus está te alertando sobre a presença de forças que querem destruir sua paz. Mas a vitória já foi conquistada na cruz. Basta você se posicionar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando confusão em seus relacionamentos. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta, comente e inscreva-se. Juntos, vamos permanecer firmes em oração e discernimento. Sinal número 4. Um peso no coração, ao se aproximar de certas pessoas. Você já esteve perto de alguém e, sem explicação lógica, sentiu um peso no espírito? Como se a sua alma quisesse recuar, mesmo que a pessoa parecesse simpática ou inofensiva. Talvez essa pessoa sorria, diga as palavras certas, se apresente como amiga. Mas, mesmo assim, dentro de você, algo grita em silêncio. Cuidado! Esse é um dos sinais espirituais mais sutis e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes. Deus, por meio do Espírito Santo, pode te alertar não com palavras audíveis, mas com uma sensação profunda no coração. É o que muitos chamam de discernimento espiritual. Billy Graham ensinava: o Espírito Santo não apenas conforta, ele também alerta. Muitas vezes,
Quando uma presença ou influência não é de Deus, o cristão sente isso antes de compreender com a mente. É o Espírito falando com o Espírito. Esse alerta interno pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Uma conversa com um colega, uma visita inesperada, até mesmo dentro da igreja. Deus pode estar te mostrando que aquela pessoa carrega intenções ocultas, uma influência negativa ou até mesmo um espírito contrário ao dele. Alguns sinais claros desse tipo de alerta espiritual incluem um frio súbito ou sensação de opressão ao estar perto da pessoa, dificuldade de orar ou pensar com clareza quando ela está presente, pensamentos confusos, emoções negativas que surgem do nada, vontade de se afastar, mesmo que não haja motivo visível, sensação de que algo está errado, embora tudo pareça certo. Isso não significa que devamos julgar ou condenar precipitadamente. Jesus nos ensinou a amar a todos, mas ele também nos ensinou a vigiar e discernir os espíritos. Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A presença de uma pessoa pode carregar mais do que palavras, pode carregar a atmosfera espiritual. E se essa atmosfera for contrária à paz de Cristo, o Espírito Santo te avisará. O problema é que muitas vezes ignoramos esse aviso e damos lugar a pessoas que depois nos ferem, manipulam ou desviam do propósito de Deus. Por isso, quando sentir esse peso no coração, não ignore. Ore imediatamente. Peça a Deus discernimento. Diga: Senhor, se esta pessoa não vem de ti, mostra-me a verdade. Dá-me sabedoria para lidar com isso. E então, espere em silêncio. Deus revela tudo a seu tempo. Importante. O discernimento espiritual não é baseado em aparência, posição social ou palavras bonitas. O inimigo muitas vezes se disfarça de anjo de luz. Como alerta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você pode estar diante de uma influência maligna, disfarçada de amizade, conselho ou ajuda. Mas o Espírito Santo que habita em você nunca será enganado. Se você tem sentido esse tipo de peso ou inquietação ao se aproximar de alguém, talvez este seja o quarto sinal de que Deus está tentando te alertar sobre um inimigo oculto. Não se assuste. Apenas obedeça, porque a obediência protege, mesmo quando o motivo ainda não está claro. Se esta mensagem falou contigo, curta, compartilhe e inscreva-se. Alguém que você conhece pode estar ignorando o mesmo sinal. E esta palavra pode ser o alerta de que ele ou ela precisa. Sinal número 5. Sensação de estar sendo observado ou atacado espiritualmente. Você já teve a estranha sensação de que alguém ou algo está te observando, mesmo estando sozinho? Já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sentindo um peso invisível no ambiente? Ou, talvez, tenha passado por momentos em que sentiu uma presença escura, paralisante, como se uma força invisível estivesse tentando te dominar. Isso pode parecer assustador, mas não é apenas psicológico, é espiritual. Muitos cristãos ignoram esses sintomas, achando que é só imaginação, estresse ou pesadelo. Mas a Bíblia nos alerta que o mundo espiritual é real, e a batalha espiritual não para quando o sol se põe. Billy Graham afirmou com clareza: a guerra espiritual é constante, e muitos dos ataques mais sutis acontecem quando estamos em silêncio, no escuro e vulneráveis. O inimigo sabe que, durante a noite ou nos momentos de solidão, nossas defesas emocionais estão mais frágeis. Por isso, ele tenta lançar setas invisíveis, medo sem causa, insônia, paralisia do sono ou uma sensação contínua de vigilância espiritual. Sinais comuns de ataque espiritual invisível incluem sensação de que há alguém te observando, mesmo sozinho, opressão ou peso no quarto à noite, dificuldade repentina de orar ou ler a Bíblia,
paralisia do sono acompanhada de medo intenso, calafrios ou desconforto espiritual em certos ambientes. Essas sensações não devem ser ignoradas nem normalizadas. O primeiro passo é entender que isso pode ser um sinal de alerta divino. Deus te mostrando que há uma batalha invisível sendo travada ao seu redor e que você precisa se posicionar em oração. Em Salmo 91, versículos 5 a 6, está escrito: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Deus nos assegura que, mesmo em meio à escuridão, Ele está presente e protege os seus. Mas essa proteção também requer atitude. Quando você sentir essas manifestações, não entre em pânico. Entre em guerra espiritual. O que fazer quando sentir esse tipo de ataque? Ore em voz alta. Declare que a sua casa, sua mente e seu corpo pertencem a Jesus. Leia e proclame o Salmo 91, especialmente os versículos 4 e 11. Unja seu quarto com óleo consagrado, pedindo que o Espírito Santo purifique todo o ambiente. Repreenda em nome de Jesus todo espírito contrário. Todo espírito de medo, opressão ou escuridão, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Vá embora agora. Coloque louvores suaves durante a noite, criando uma atmosfera de adoração. Lembre-se, você não está sozinho. O inimigo pode tentar te amedrontar, mas não pode te tocar quando você está escondido sob as asas do Altíssimo. A autoridade está em Cristo, e se você pertence a Ele, nenhuma força do inferno pode prevalecer. Como diz Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você tem vivido essa sensação de vigilância ou ataque espiritual, não é coincidência. Este pode ser o quinto sinal de que Deus está tentando te acordar espiritualmente, para que você se levante em fé e tome posse da proteção que Ele já te deu. Se esta palavra falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Alguém próximo de você pode estar passando por isso em silêncio. E essa mensagem pode ser o livramento que ele ou ela precisa. Sinal número 6. Sentir-se desconectado da presença de Deus sem motivo claro. Você já passou por momentos em que, mesmo orando, lendo a Bíblia e indo à igreja, ainda assim sentia que Deus estava distante? Como se suas orações não passassem do teto e o céu estivesse em silêncio? Essa sensação de desconexão espiritual, especialmente quando surge sem explicação, pode ser mais do que uma fase emocional. Pode ser um sinal de ataque espiritual. Muitas vezes, o inimigo não tenta destruir você de forma escandalosa. Ele sabe que, se conseguir enfraquecer sua intimidade com Deus, já terá vencido metade da batalha. Ele semeia cansaço espiritual, distrações, frieza, confusão, ou até mesmo dúvidas sutis como: será que Deus realmente me ouve? Billy Graham dizia: o maior objetivo de Satanás não é destruir sua vida, mas sim interromper sua comunhão com Deus. Porque sem comunhão, você fica vulnerável. Quando você sente esse vazio espiritual, esse silêncio divino aparentemente sem causa, não se trata apenas de um sentimento. Pode ser uma guerra invisível tentando te isolar da fonte de vida, o Senhor. Alguns sinais dessa desconexão espiritual incluem dificuldade de se concentrar na oração, sensação de indiferença ao ler a palavra, desânimo constante sem causa aparente, sensação de que Deus não está ouvindo, irritabilidade ou frieza com as coisas espirituais. Esses sintomas aparecem de forma sutil, mas progressiva. E se você não estiver atento, acabará se afastando sem perceber. É por isso que o apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa desconexão
Muitas vezes vêm em períodos cruciais da sua vida, antes de uma bênção, durante uma decisão importante ou quando Deus está te preparando para algo maior. O inimigo sabe disso e tenta impedir que você persevere. Mas é justamente nesses momentos que você precisa se agarrar mais forte à fé. O que fazer quando se sentir distante da presença de Deus? Não confie nos sentimentos, confie na palavra. A Bíblia afirma que Deus nunca nos abandona. Hebreus 13:5. Ore com sinceridade, mesmo que pareça em vão. Deus ouve até os sussurros da alma cansada. Jejue para restaurar a sensibilidade espiritual. O jejum quebra cadeias invisíveis. Coloque louvores no ambiente. Onde há adoração, o inimigo não resiste. Peça ao Espírito Santo para reacender o fogo. Ele é especialista em corações cansados. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é treinamento. E quando ele parece estar em silêncio, ele está trabalhando onde seus olhos não podem ver. O salmista Davi também passou por isso. Em Salmo 13:1, ele clama: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas no fim do mesmo salmo, verso 5, ele declara: Confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Se você está vivendo essa frieza espiritual inexplicável, não aceite isso como normal. Este pode ser o sexto sinal de que o inimigo está tentando interromper sua comunhão com Deus. Mas não tema. A presença de Deus nunca depende do que você sente, mas do que Ele prometeu. Curta, compartilhe e inscreva-se se esta mensagem falou com você. Talvez alguém próximo também esteja se sentindo desconectado, e esta palavra pode reacender a chama no coração dele. Sinal número 7. Advertência. Repetida de pessoas de fé ou líderes espirituais. Às vezes, Deus fala conosco de maneiras silenciosas, internas, por meio de sensações, sonhos ou discernimento espiritual. Mas há momentos em que Ele usa pessoas ao nosso redor para nos alertar diretamente. E quando várias pessoas de fé começam a dizer a mesma coisa repetidamente, é hora de parar tudo e prestar atenção. Isso pode ser Deus tentando te proteger de um inimigo oculto. Você já ouviu alguém te dizer: Sinto que há algo errado com essa situação. Ou, cuidado com essa pessoa. Tem algo nela que não é de Deus. Talvez você tenha ignorado, achando que era exagero, ciúme ou preocupação demais. Mas, quando mais de uma pessoa, especialmente cristãos maduros ou líderes espirituais, começam a dar os mesmos alertas, não é coincidência. É sinal. Billy Graham disse: Deus levanta sentinelas espirituais em nosso caminho. Homens e mulheres que enxergam o que nós ainda não vemos. Ignorar essas alertas pode nos levar à ruína. Na Bíblia, vemos isso claramente. Quando o rei Josafá se uniu a Acabe para uma batalha, o profeta Micaías foi levantado para avisá-lo do perigo. 2 Crônicas 18. Todos os outros profetas bajulavam o rei, mas Micaías foi a única voz dissonante. E ele estava certo. Josafá quase perdeu a vida por não ouvir o alerta de Deus. Como saber que Deus está usando alguém para te alertar? A pessoa tem uma vida de oração e intimidade com Deus. A mensagem vem com amor, mas firmeza. O alerta se repete por diferentes fontes, líderes, amigos de fé, até desconhecidos. A mensagem confirma algo que o Espírito já estava inquietando dentro de você. Há uma sensação interior de que aquilo bate no seu espírito, mesmo que você não queira ouvir. Deus é um pai amoroso, e ele não deixa seus filhos caminharem para a destruição sem avisos. Muitas vezes, ele fala com você pessoalmente. Outras vezes, ele envia seus servos, os atalaia, como diz em Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás a palavra da minha boca e os avisarás da minha parte. Ignorar esses avisos pode ter consequências sérias.
O inimigo gosta de se esconder atrás de boas intenções, relacionamentos aparentemente inofensivos ou oportunidades sedutoras. Mas Deus vê além da aparência e usa outros para te fazer enxergar. O que fazer quando alguém te dá um alerta espiritual? Não rejeite imediatamente. Ouça com humildade e leve em oração. Peça confirmação ao Senhor. Ele pode falar contigo através da palavra. Converse com outros líderes espirituais de confiança. Não se ofenda. Agradeça a coragem da pessoa. Obedeça, se Deus confirmar. A obediência sempre te livra de armadilhas. Provérbios 11:14 diz: Na multidão de conselheiros há segurança. E também, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Eclesiastes 7:5. Se pessoas tementes a Deus têm te alertado, talvez este seja o sétimo sinal de que o Senhor está tentando te salvar de um laço oculto. Ouça, ore e haja com sabedoria. Se essa mensagem falou contigo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Você pode ser o atalaia que Deus quer usar para proteger alguém. E esta palavra pode ser a resposta que ele ou ela estava esperando. Conclusão: Deus não quer que você viva com medo, mas em vigilância. Chegamos ao fim desta jornada espiritual, onde revelamos os 7 sinais que Deus pode estar usando para te alertar sobre inimigos ocultos em sua vida. Ataques invisíveis, relacionamentos tóxicos disfarçados, armadilhas do inimigo que se apresentam como oportunidades. Esses sinais não são para te assustar, mas para te despertar. Deus nunca deixa seus filhos sem direção. Ele fala por meio do Espírito Santo, através de sensações internas, sonhos, conflitos inexplicáveis, ou até pela boca de alguém cheio do Espírito. O problema é que muitos de nós ignoramos os sinais, duvidamos ou adiamos a ação, até que seja tarde. Mas você não precisa viver assim. A palavra diz em Salmo 32:8: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Se você reconheceu algum desses sinais em sua vida, não entre em pânico. Isso não significa que tudo está perdido. Ao contrário, significa que Deus está te chamando de volta para perto para te proteger e fortalecer. Ele te ama tanto que está te dando este alerta agora. Por isso, hoje eu te convido a 3 ações simples, mas poderosas. Ore. Peça discernimento. Fale com Deus com sinceridade e humildade. Vigie. Observe com os olhos espirituais tudo ao seu redor. Compartilhe. Não guarde essa palavra só para você. Alguém próximo pode estar ignorando esses mesmos sinais, e você pode ser o instrumento que Deus usará para salvá-lo. E se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Juntos, vamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo, cobertos pela luz e pela verdade de Deus.